Olá pessoal, tudo bem? Sou Leonardo Ribeiro. Temos seguido aqui juntos uma série de reflexões que são frutos de algumas situações em minha vida e que me auxiliaram e auxiliam ainda no autoexame e, em consequência, uma melhora nos relacionamentos. E espero que possam te auxiliar também. Hoje vou contar uma história sobre o retrovisor. É mais um episódio de meu aprendizado. Entendo ser a vida um aprendizado constante. Em tudo e em todo momento nós aprendemos, ou pelo menos deveríamos. A vida é como uma universidade, onde repetimos as matérias que não aprendemos. Assim, cada situação é uma oportunidade de ressignificar nossa vida e termos crescimento. Entendeu a dica? Creio que a repetição de fatos em nossa vida é uma oportunidade que Deus nos dá de aprendermos aquilo que deixamos passar em outra situação. Logo, devemos aprender em cada momento, mesmo naqueles mais simples, para não vivermos num ciclo de situações em nossa vida que não tem fim. A história do retrovisor ocorreu numa sexta-feira dentro de meu carro e envolveu mais uma vez a vida do meu filho. Meu filho havia me desobedecido e, como pai, achei que deveria dar aquela bronca e o fiz de forma bem firme. Em seguida, informei que seria disciplinado. No desenrolar do evento, disse que a disciplina seria não ir na escolinha de futebol no sábado pela manhã. Com certeza isso matou ele. Estava lá eu cheio de mim mesmo, um pai cheio de sentimento que estava cumprindo a Bíblia, que nos ensina a disciplinar o filho, que não deve se reter a vara e quando não os disciplinamos, estamos na realidade aborrecendo-os. Estes são princípios bíblicos verdadeiros e importantes. A palavra é enfática ao dizer que aquele que ama aplica a disciplina. Provérbios capítulo 13, verso 24. Provérbios ainda ensina a ideia de que não devemos tirar a disciplina do nosso filho, pois a aplicação da mesma não trará morte ou situações complicadas sobre a vida dele, o livrará, na realidade, de problemas maiores. É muito interessante a afirmação bíblica que a correção por meio da disciplina traz sabedoria, mas que a criança entregue a si mesma trará vergonha para a sua família. Provérbios 29, 15. Não se assuste ao ler os textos citados e eles falarem de correção e disciplina com vara. Devemos compreender a questão cultural, porém, o princípio enfatiza a correção e disciplina, que em nossa cultura ocorre de formas diversas, não necessariamente através da punição física, e de forma alguma quero te estimular a esse tipo de coisa. Voltando ao assunto do retrovisor, como pai me sentia fundamentado, com argumentos apoiados nas escrituras, mas no fim percebi que estava cheio era de mim mesmo. Foi nesse momento que olhei no retrovisor interno do carro e lá estava meu filho com os olhos fixos nos meus. Nesse momento ouvi a voz de Deus no meu coração dizendo: se eu tratasse você dessa maneira, como você estaria agora? Tenho agido com você pela minha graça, mas você age com ele com regras, leis e intolerância. Aquela voz da minha consciência de Deus foi constrangedora, porque lembrei de minhas falhas e pecados. Lembrei-me de quantas vezes eu pedi perdão a Deus sobre uma sequência dos mesmos erros, pecados que se repetiam na minha vida. Me vi nu, completamente despido diante de Deus, com uma atitude completamente legalista com meu filho. Ao sondar e examinar minhas intenções, percebi que não queria discipliná-lo, queria na realidade puni-lo. E de certo modo, um tipo de vingança pela desobediência. Reconheci que não esperava do meu filho somente o arrependimento e a mudança como resultado disso, mas como homem caído que sou, queria que algo acontecesse para materializar aquilo que eu esperava. Esperava a sua obra como demonstração de merecimento. Entende a ideia de legalismo? Porém, Deus age conosco diferente. Nos apresenta sua graça como fonte de redenção, sem acrescentar qualquer obra, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24 nos ensina a graça de Deus para que a justiça dele se manifeste em nossa vida. O próprio Jesus nos ensina o que Deus esperava de nós ao dizer: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mateus capítulo 9, verso 13.
Lembrei-me de um comentário de um amigo quando ele falava do amor e da graça de Deus, de sua misericórdia. Falava que a graça é quando Deus me dá o que eu não mereço e a misericórdia é quando Deus não me dá o que eu mereço. Duas expressões do amor de Deus, não nos punindo quando merecíamos e nos agraciando quando não merecemos. O retrovisor fez que eu olhasse para o meu relacionamento com Deus pautado em sua graça. Me fez ver que ao exigir algo de alguém, devo primeiro olhar para dentro de mim e ver quem eu sou. Meus limites, me sondar e ver as minhas intenções. Como aquela história bíblica daqueles servos, aquele servo que devia 10 talentos, uma dívida enorme e impagável. Ele foi perdoado, mas ele tinha um homem que lhe devia. Mesmo sendo uma quantia baixa, não perdoou a dívida, prendendo e exigindo que a dívida fosse quitada. Um recebeu a graça, mas não foi capaz de exercê-la. Mais ou menos como eu estava fazendo com meu filho, quando Deus falou comigo através daquele retrovisor. A disciplina como Deus exerce conosco, ela é boa, pois a disciplina que forma o discípulo. Mas a vingança e a punição são aspectos apenas humanos, são obras de um homem caído. Tudo isso que eu narrei passou na minha cabeça dentro do carro em apenas alguns segundos, no máximo alguns minutos. E depois de toda essa reflexão, eu pedi perdão ao meu filho pela maneira que eu lidei com a situação. Mostrei para ele o seu erro e também confessei para ele o meu erro. E o disciplinei, é óbvio. Não mais com as atitudes interiores que eu estava. Não por vingança ou punição, mas como um pai que disciplina a quem ele ama. Qual tem sido a tua realidade nos relacionamentos? Uma atitude legalista que exige do outro que você não faz a mínima força? Ou uma atitude de olhar para o retrovisor e se ver carente da graça de Deus e agora um agente da graça sobre a vida de outras pessoas? Te convido hoje a olhar para o retrovisor e se ver à luz da graça de Deus. Essa reflexão foi pautada no livro Reflexões de um Aprendiz. Você pode adquirir o e-book através do link aqui na descrição ou solicitar o livro impresso através de uma de nossas redes sociais. Esse é o canal Verlane Ribeiro Oficial. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Deus te abençoe.